Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 30 de junho. Mais um mês se encerrando, mais um mês chegando ao seu final. Mas a gente está aqui novamente para poder fazer uma super live bacana para que vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, possam ter muito conteúdo bacana de relevância e, claro, trazendo aqui convidados sensacionais, pessoas assim de várias áreas, né? Por exemplo, mestres, especialistas, doutores, profissionais liberais, empresários, empreendedores, enfim, uma vasta, né, uma gama muito vasta de conhecimento entre essas pessoas que a gente está convidando para fazer essas lives. Nossos professores aqui do Unicorp também participando. E hoje não poderia ser diferente. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, né, jornalista como eu, né, e professora lá do Polo de Fortaleza, nossa querida professora Márcia Catunda, que hoje vai aqui fazer uma live muito bacana. Afinal, hoje é dia do social media, né? Então é legal, a gente vai estar assim super atual, né? Falando sobre o tema de mídias sociais que realmente resvala uma série de questões, principalmente nas fake news que está na moda aí, né? E a professora Márcia Catunda vai falar comigo a respeito disso também, entre outros assuntos bacanas que a gente vai aqui tratar nessa super live. Quero agradecer a Unicorp Faculdades por dispor esse espaço para que a gente possa levar todo esse conteúdo bacana, para que a gente possa aí ensinar as pessoas, principalmente os nossos convidados aqui, com toda essa capacidade que eu estou dizendo, e também, né, entregar nesse momento tão delicado, né, um pouquinho, né, do que a gente já recebeu da sociedade, o prestígio, o carinho, que são o nosso maior patrimônio, são vocês, os nossos alunos, né, que estão aqui nos prestigiando. Então, eu só tenho a agradecer ao Unicorp por todo esse momento e já quero informar que a partir da semana que vem nós não estaremos mais fazendo lives diárias, a gente vai diminuir um pouco, né, o ritmo, porque já são 3 meses aí que a gente está fazendo de segunda a sexta, mas a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade para que a gente também possa criar novas pautas, trazer pessoas realmente que ainda não participaram, como hoje a nossa convidada. Então eu quero já agradecer aqui a todos que estão presentes, agradecer a professora Márcia que está esperando aqui a minha chamada, a Cris, que já entrou, o Léo, o Leonardo, o professor Marcos Flávio, que é o coordenador geral lá do Polo da Unicorp Fortaleza. Parabéns, professor Marcos. A Divaniele também já está aqui com a gente. Enfim, vamos então colocar aqui a nossa querida professora Márcia Catunda e a Bibi Pinheiro, a nossa querida professora Gabi, que fez uma live assim muito legal sobre nutrição. Já tô com saudades, viu, Gabi? Já temos que fazer outra aí, porque a sua foi um sucesso, foi show de bola. E eu quero então agora já convidar, colocar aqui na nossa conversa a professora Márcia. E a Márcia na nossa conversa, vão convidando aí os seus amigos, clicando nesse aviãozinho aí, que tem justamente essa funcionalidade, né? Então, olá, professora Márcia! Boa noite! Tudo bem? Ei, nós tivemos um delayzinho, né? Houve aqui uma pequena queda de energia e a gente sempre começa às 20 horas. Eu quero primeiro pedir perdão à senhora, desculpa, né? Pelo esse atraso, agradecer a sua compreensão e a de todos aqui que esperaram, né, Acontece, esse momento para que a senhora pudesse estar com a gente. Tudo bem, professora? tudo jóia. Boa noite, gente. Prazer estar aqui Amém. com vocês. Prazer é todo nosso. A senhora me ouve bem? Estou ouvindo bem. Muito legal, muito legal. Olha, a gente já está começando aqui, o pessoal começando a entrar, né, professora? Porque a gente sempre faz um início, assim, um esquenta, né? Para o pessoal já ir convidando os amigos, já ir colocando as pessoas dentro da live, para dar tempo também de aproveitar tanto conteúdo que a senhora vai, né, abordar e vai ser tão legal essa nossa live. Olha, eu aproveito, inclusive, vou convidar aqui algumas pessoas aqui da Unicorp para poder assistir essa nossa live. E a senhora faça o mesmo aí, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo, vai clicando aí, convidando todo mundo, vamos espalhando. Pessoal que já está online, coloca um coraçãozinho, coloca no Instagram, entender que a Afinal, não é todo dia. e alcançar e levar para mais pessoas. Podem encher de É coração só verdade. porque é bonitinho, não, viu? Tem um motivo para isso. Afinal, não é todo dia, né, gente? Não é todo dia que a professora Márcia pode estar aqui com a gente, falando assim de assuntos tão bacanas, assim, ensinando, porque, na verdade, essas lives são verdadeiras aulas, né?
A gente aprende muito, e eu aprendo do lado de cá, e eu acredito que as pessoas que assistem também levam, né, levam esse conteúdo de uma forma que agregue muito valor. A senhora, Com inclusive, quero certeza, eu fiz agradecer. mais de 20 lives também nessa quarentena. E foi um aprendizado riquíssimo. Profissionais da área Foi de mesmo. saúde, da área de humanas, da área do direito. Então, Que uma hora de live legal! dá para extrair tanto conteúdo, dá para a gente fazer um e-book, dá para ministrar um curso mais aprofundado, enfim. O céu é o limite. É verdade. Ó, vamos agradecer aqui o pessoal, professor. Ó, entrou aqui, ó, acho que a Gabi aí, né, de Fortaleza, professora da área de nutrição, o Damião Júnior, a enfermagem aí, ó, a enfermagem Uninasal, eu acho, obrigado. A Celina, a Exuberância Atelier, a Maria tá aqui também, a Clécia, o Cleigson, o Pereira, a Tainara, Diego, olha, muita gente, que legal, que legal. Estou muito feliz aqui de ver o pessoal. O Pabulos aqui, o nosso querido Pabulos, que vai fazer a pós-graduação aqui em João Pessoa com a gente. O Joctan, que também vai fazer uma pós com a gente, acredito que é na área de marketing político. Olha, gente, obrigado. Estamos aqui hoje, então, com a professora Márcia Catunda, lá de Fortaleza, jornalista. Professora, a gente sempre faz assim, ó. A gente começa a live pedindo para os nossos convidados sempre contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Claro que tem pessoas que já estão cansadas de ouvir a sua história e tal, mas tem outras que não a conhecem. Então, seria legal a gente, para quem já conhece a senhora, ouvir novamente, que sempre é gostoso, né? E para quem não lhe conhece, vai ser uma maneira da senhora se apresentar. E a gente, depois que a senhora se apresentar, eu já começo a perguntar. E vocês que estão aí, manda ver, pergunte mesmo a professora Márcia, que ela vai dar uma aula aqui de social media, vamos falar de fake news, vamos falar de imprensa, vamos falar. Ixi, vai ter Hoje eu assunto foco na para mais de oratória, metro né? hoje. Vamos tentar focar aí na oratória. Bom, primeiramente, né, meu nome é Márcia, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará, sou professora da Unicorp de Fortaleza. Eu sou formada em jornalismo, como o professor já falou, tenho especialização em ensino de língua portuguesa e tenho mestrado em informática educativa. E Que para mim legal. é uma grande satisfação falar desse tema, professor, porque eu, na época da escola, eu era aquela aluna que só ficava segurando cartaz. Eu não falava nada durante as apresentações. E hoje eu sou professora de oratória. Ministrei aqui numa instituição aqui de Fortaleza recentemente um curso de oratória. Então, realmente, eu estou aqui Joia. para dizer a todos, né, que se vocês têm alguma dificuldade de falar em público, que é possível, porque eu era essa menina que não falava nada nas Que apresentações. incrível, olha que legal. E como é que a Aí não senhora. E precisa como, fazer e como é faculdade que. de jornalismo para isso. Não necessariamente. Faculdade de jornalismo ajuda, realmente, mas não necessariamente você tem que fazer a faculdade de jornalismo para desenrolar na oratória. Que legal. Inclusive, né, professora Márcia, a gente está colocando aqui, eu vou deixar aqui no descritivo aqui, fixo, para vocês que estão entrando na nossa live, já saber qual é a nossa pauta principal. Claro que a gente vai falar de outras coisas também, mas hoje a nossa pauta principal é a questão da oratória, né? Como alcançar e obter sucesso, né, nas apresentações em público. Isso, na verdade, é um calcanhar de Aquiles, né, professora? Para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas. Isso é comum, assim. Outro dia eu não lembro quem foi, mas eu tive aqui foi a professora Aline Neves, dizendo que ela tinha uma timidez, assim, incrível, que ela não conseguia se expressar, e hoje ela é líder coach, né? É uma questão, assim, muito legal que ela colocou, assim, a experiência dela. E a senhora já abre dizendo que a senhora tinha essa trava. E como é que foi essa? E como é que foi o destravamento? Não, na verdade foi aos poucos, né? Eu era muito tímida na escola, aí mudei de colégio não por esse motivo, por outras questões, e aí eu fui começando aos poucos. Começava a conversar com um colega do lado, depois conversava com outro colega, no final das contas eu estava conversando com o colégio inteiro. Mas no caso, gente, assim, oratória é prática. Né? Eu sou professora, eu dou palestra, mas toda vez que eu vou começar uma turma nova ou uma palestra nova, eu sinto friozinho na barriga. Os palestrantes mais renomados, né, mais conceituados, eles Todos. sentem um friozinho na barriga. É normal, porque tudo que é novo assusta. Tá? Então, assim, tudo que você. Então, esse seu medo de falar em público é porque
nada mais é que você não tem costume de falar em público. E mesmo se tiver costume, sempre vai bater aquele friozinho na barriga, né? Eu sinto, Justo, e é normal. justo. O que você tem que fazer? É driblar o medo, que aí a gente vai falar no decorrer da live algumas estratégias. Que legal, que legal. A senhora começou então, a senhora fazia, a senhora sempre soube que queria ser jornalista? Ou isso surgiu assim depois de um tempo? A senhora descobriu? Como é que foi esse despertar? Eu sempre tive essa paixão por leitura e escrita, então fiquei muito dividida entre jornalismo e letras. Optei por jornalismo na época por ser mais abrangente. E hoje eu estou cursando letras. Voltei para os bancos da faculdade e estou Que fazendo faculdade delícia. de letras, que eu acho que são áreas que se complementam. Mas no caso, o meu foco era realmente ser repórter de jornal, escrever. O meu foco era escrever, não era nem de falar. Né? E hoje eu sou professora e tenho que falar em público, né? Não tem jeito. Que legal, que Coisa que legal. for Mas acontecendo. Eu realmente a planejei ser senhora chegou repórter de a jornal, exercer? escrever, mas fui para uma área totalmente diferente. Ah, entendi. Não, a senhora chegou a trabalhar na imprensa aí, local? A senhora Sim, chegou a trabalhar na imprensa? mas não era repórter, era da produção mesmo, né? Ficava por trás dos bastidores, para quem não conhece, produzindo as pautas e com assessoria de imprensa. Ah, legal, assessoria de Precisava, imprensa. né, falar com as É, câmeras. assessoria de imprensa é o grande trampolim, né? Todo mundo que faz faculdade de jornalismo, eu passei por três, para depois conseguir, na época, uma oportunidade no estágio num jornal que era um subproduto da Folha de São Paulo, né? Era um jornal mais popular, chamava Notícias Populares. E aí, para eu chegar lá nesse jornal, aí então passei por três assessorias também. E é engraçado, né? A vida de assessor de imprensa e estagiário, não sei se foi esse seu caso, mas era cavocar pauta nas redações, ir lá É, conversar com os repórteres, aí você chegava lá e começava. Eu me sentia assim, eu falava, eu tenho que ser cara de pau. Porque se eu não for cara de pau, eu não vou conseguir nenhuma pauta, né? E aí eu não vou conseguir chegar nunca. Eu não sei como é que a senhora, na assessoria de imprensa, a senhora entrou. Eu, pelo menos, quando entrei na época, era ainda muita época de enfiar o release embaixo do braço, né? No envelope e levar lá com foto e tal. Eu sou do século agora passado, o tá, mercado professor? está Não mudando conta nada muito. para ninguém. Então, na era das redes sociais, o marketing digital, É, a é. gente Hoje já, mudou já muito, né? Hoje há mudou muito. oportunidades na comunicação, tanto no jornalismo como na publicidade. Hoje, na verdade, né, aquele encanto da redação ficou muito assim, os jornais da mídia impressa, né? Jornais e revista aqui recentemente em João Pessoa fechou o Correio, né? Correio da Paraíba, um dos jornais tradicionalíssimos aqui, o maior jornal de circulação estadual aqui, enfim, fechou, que era da TV Correio, né? Fecharam o parque gráfico deles, fecharam e encerraram as atividades. Porque hoje você competir com as mídias digitais, né, é muito complicado, né? O rádio ainda consegue sobreviver, mas já está rolando os podcasts e tal, né? Eu acho que a rádio ainda vai. E a rádio está se reinventando, né? Tá virando rádio e imagem, né, ao mesmo tempo, né? Todo mundo fazendo transmissão pelo YouTube e tal. Eu queria saber assim, e quando a senhora entrou, né, nas redações, começou a trabalhar no jornalismo, como é que foi essa timidez, assim, a senhora foi como foi essa troca, assim, saído do jornalismo, entrando para a oratória, virando palestrante? Como é que foi esse caminho, professora? Na verdade, assim, eu passei a ser mais conhecida na minha profissão, porque aqui tem o site Tribuna do Ceará e eu tenho um blog na Tribuna do Ceará de vagas de emprego e estágio, até hoje, desde 2012. Então, muitos Que colegas de legal. profissão, muita gente começou a me conhecer por causa desse blog. E como é um blog voltado para carreira, empregabilidade, e começaram a me chamar para dar palestras sobre esse tema. Né? E Que eu fiquei na legal. dúvida, será que eu vou, não vou? Rapaz, eu só vou enfrentar, né? Para enfrentar o medo, eu tenho que ir. Então, eu viver eternamente com medo. Então, realmente, a primeira vez é que é a mais difícil. Aí depois da, sei lá, 10ª, 20ª vez, já não é mais tão difícil, né? Embora, Que como eu legal. disse, né, sempre dá aquele friozinho na barriga, o que é normal. Aham. E aí a senhora começou a fazer essas palestras a convite desse blog que a senhora tinha Isso. nesse Ainda veículo tenho, de na verdade. comunicação. Né? Alguns profissionais Ah, começaram a me legal. conhecer lá e tal, e alguns gestores de faculdades viram. Olha, né, a gente tem uma feira de empregos aqui, você gostaria de dar uma palestra sobre esse tema? E pronto. Depois da primeira, que eu divulguei no LinkedIn, quem não tem LinkedIn, eu recomendo que faça. Depois da primeira, pronto, eu não parei mais. Eu Que divulguei no legal. LinkedIn, dei palestra na faculdade X hoje.
Aí pronto, 3, 10 faculdades começaram a chamar. Que legal, aí explodiu, aí Pronto, sucesso. parei mais E até hoje, como hoje. é que a senhora está fazendo? Assim, a senhora está dando aula, né? A senhora dá aula na Unicorp, mas além da Unicorp, a senhora deve também lecionar em outras Sim, instituições. E aí, todas nesse realmente momento, a senhora plataformas está. online, ensino remoto. Aham. Nesse momento só está com ensino remoto, né? Porque as palestras, infelizmente, nesse momento, como é que tá? As palestras estão sendo online ou nesse momento está Tá parado? Tá logo online, né? Mas como é mais restrito, as pessoas realmente estão preferindo adiar. legal, legal. E a questão a senhora está ministrando um curso de oratória agora na Unicorp Faculdades? A senhora tem um projeto desse, né, Não, na Unicorp a ou não? Unicorp é metodologia de pesquisa e docência no ensino superior. Foi em outra Ah, instituição, legal, só de cursos legal. profissionalizantes, que foi um curso especificamente para oratória. Que Terminou legal. recentemente, agora no começo do mês. Ah, a senhora costuma fazer esses cursos assim, de forma regular, ou não? Não, no caso, a instituição fez uma seleção, eu me inscrevi e fui selecionada para ministrar esse curso. Não, eu entendi. Eu estou perguntando para a senhora do seu curso de oratória, que a senhora ministra um curso de oratória, é isso? Isso, eu A senhora ministrei tem nessa um instituição. No caso, eu fui nessa instituição, mas convidada. a senhora não tem um curso seu Não, próprio, seu, não, não. não. E seria legal, né, professora? A senhora, O olha que projeto história bonita, né, a senhora Bolar? Eu estou te mas dando uma ideia, viu? eu realmente eu quero que seja presencial, não? Assim, pelo menos a questão da É, oratória, eu é, quero que seja presencial, até porque dá para fazer uma simulação de palestra, então é interessante que seja presencial, até porque a oratória vai muito além da questão da voz. A gente tem toda a questão da postura sim, corporal, então é interessante claro. ter Claro, claro. esses detalhes Olha, e presenciais. a gente já está aqui para fazer a propaganda, viu? A senhora nem criou o curso, eu já estou aqui, ó, já vou fazer só propaganda. E já vou cutucar o Marcão lá, o nosso querido coordenador Marcos Flávio. Viu, Marcos? Olha, você está aí nos ouvindo, tenho certeza que você está por aí. A gente, ó, vamos aqui estimular a professora, tá? Márcia, a fazer um curso de oratório, já vamos fazer a propaganda dela. Professora Ó, Márcia, deixa eu te dizer um negócio. Essa live aqui, nós vamos deixá-la gravada, tá? Então, pessoal, a gente está com uma concorrência desleal, né? A senhora sabe que essa semana toda aí tem um monte de live de entretenimento, né? De famosos e tal, mas não tem problema não. Se você não assistiu agora, por algum motivo, essa live depois vai ficar lá no canal, no Terra Super Live, e a professora Márcia vai ter o link, e aí ela vai espalhar essa live aí para a gente poder, as pessoas assistirem esse conteúdo tão bacana que a senhora está trazendo, né? Professora, eu queria saber o seguinte, para aquelas pessoas que dizem, eu não levo jeito, eu não tenho condições, eu não vou conseguir falar em público, como é que começa esse processo? Qual a dica que a senhora dá, assim, para que esse pessoal... Porque muita gente acaba se bloqueando, né? Até quer, mas ela acaba se boicotando, né? O que que faz? O que que a senhora indica para essas pessoas a fazerem? gente, dica assim, mais simples, mas que a gente muitas vezes não faz, é aproveitar as oportunidades que a vida dá de falar. Por exemplo, aniversário da vovó. Quem quer fazer um discurso para a vovó, de homenagem à vovó? Levanta a mão. Quem quer, olha, aniversário do fulano, quem quer aqui falar um discurso, fazer um discurso, levanta a mão. Qualquer que seja a ocasião, você levantar a mão e se prontificar a falar, porque a vida dá oportunidades para a gente falar. Então, se você ficar Que sempre se legal! escondendo, deixar outra pessoa falar no seu lugar, como é que você vai colocar em prática? Porque oratória é prática. A oratória é prática. E no caso, Então, qual é a definição de oratória? Segundo os autores, é a arte das palavras. Que eu acrescento mais, o poder de convencimento. Porque tem político que é... eita, a professora Márcia deu uma caidinha aqui, ó, gente. Fiquem aí que ela vai voltar. Quero então, ó, enquanto ela tá voltando, acho que ela caiu a conexão dela. Enquanto ela tá voltando, eu quero agradecer aqui, ó, a Mileide, o Pedro Teixeira, o Edu, que já entrou aqui com a gente, a professora Sandra. Ô, professora Sandra, tudo bem? Quero agradecer também, ó, Giliardi Gil entrou aqui também. A Tainara. Oi, Tainara, tudo bem? Disse aqui, ó, muitas lives maravilhosas. Legal, Tainara, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. O Kennedy Júnior também está aqui com a gente, a Rosângela, professora Ana, o Tiago Bezerra está aqui conosco também, professor Eric Maggio, que ontem fez uma live fantástica. E na segunda que vem tem a parte 2, viu? A parte 2. Na verdade, a gente vai dar uma introdução novamente ao que foi falado ontem,
mas a gente vai acrescentar um conteúdo fantástico que o professor Eric vai falar sobre liderança. E olha, foi assim, top das galáxias. Quem perdeu, infelizmente, ontem teve um problema na hora de gravar a live, e a live de ontem, então, não pôde ser gravada. Então, quem assistiu foi fantástico. Quem não assistiu, infelizmente, segunda-feira tem uma oportunidade aí, ó, para dar um resuminho do que foi a segunda-feira ontem, né? Ou seja, o que aconteceu ontem. E na segunda-feira que vem a gente vai, então, acrescentar ainda mais coisas bacanas. Assim, foi, ó, valeu, professor Eric, obrigado, viu? A Denise também está aqui com a gente, a Ismaele, o PH, deve ser Paulo Henrique, ou PH Moraes, não sei, o Kennedy, a Germana, e vamos lá, vamos ver se a professora... Ah, tá aqui, a professora Márcia voltou, vamos falar com ela aqui, fazer tal, legal. Acho que deu uma caidinha na conexão dela, vamos lá. Professora Márcia, pronto, voltamos! Acontece, né? Essas quedas acontecem. Vamos lá, professora. Eu estava perguntando para a senhora sobre aquela questão, né? A pessoa que tem um pouquinho de dificuldade, timidez e tal, e aí a senhora falou, né, nessa questão da oratória, que é aproveitar as oportunidades. E aí foi a hora que caiu, até onde eu pude ouvir. Então, a senhora estava dizendo justamente isso, aproveitar. Seja a oportunidade, né? Seja fazer um discurso no aniversário, seja num evento, né, com várias pessoas, quem quer falar, e você pegar o microfone ou pegar o que for e falar. Ah, que legal. Para quantas pessoas a senhora já falou, professora Márcia? Qual foi o seu recorde? Nossa, eu não tenho nem ideia, mas eu sei que antes da pandemia, né, eu ia dar uma palestra numa faculdade e me disseram que tinha 220 pessoas inscritas. Eu fiquei assim tão triste, acho que ia ser o maior público. Acho que o maior foi 110 pessoas, né? Que legal, professora, que legal, bom público. Olha, eu vou contar para a senhora, no final do ano passado, em novembro, teve um evento aqui da nossa instituição que a gente sempre faz, né? E foi o quarto Fórum Multiprofissional. Era um evento que ele era feito mais ou menos para um público de 150 a 200 pessoas. O ano passado nós resolvemos ousar e fizemos no Teatro A Pedra do Reino, aqui em João Pessoa, que é o maior teatro da América Latina, cabe 3.000 pessoas nesse teatro, né? 2.900 e alguma coisa. Ou seja, no dia lá tinha 2.000 pessoas. E aí, enfim, eu fui apresentar o evento junto com uma jornalista muito famosa aqui, que é a Rejane Negreiros, né? Foi eu e ela apresentar. Olha, não é brincadeira, viu? Não é muita gente. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, deu aquele frio na barriga. E assim, eu nunca fui tímido, mas o frio na barriga. Eu olhava assim no backstage, quando eu olhava assim, o pessoal tudo sentado, assim, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou eu vou cair, a perna vai ficar bamba, vai dar certo? E olha que eu não palestrei, eu só apresentei o evento, né? Então, é o que a senhora está falando. Eu quero saber de outra coisa também, professora. Olha só, a nossa querida professora, a Gabriela aí de Fortaleza, ela colocou assim, ó, professora Márcia, a oratória ajuda na negociação ou são coisas totalmente diferentes? Olha que pergunta legal, né? Na verdade, a oratória faz parte da comunicação. E comunicação ajuda para tudo na vida. Para a gente conquistar clientes, para a gente conquistar alunos, para conquistar emprego, inclusive na negociação. Né? Eu sempre faço até um exercício com meus alunos. Olha, quem aqui é vendedor? Qual é o seu serviço? Então, venda um serviço para mim, venda um produto para mim. Né? Qual é a sua profissão? Né? Se você quer conquistar um cliente, você tem que saber muito bem o que você faz. Mostrar que você é bom no que você faz. Se não tiver uma boa oratória para isso, como é que você vai transmitir ao cliente tudo que você sabe fazer? Porque não basta você ser bom, tem que mostrar por que você é bom. E aí que entra, como eu falei, oratória é poder de convencimento. Por isso que tem aqueles políticos, né, que não são os melhores, mas como tem uma boa oratória, né, a famosa lábia que o pessoal diz, acaba sendo... Olha, eu queria... Outra coisa também que eu acho legal que a senhora está falando, né? Essa questão da política, né? Isso a oratória ali é tudo, né, professora? Quando você pega essa questão da política, né, a oratória, ela realmente mostra muita força ali, né? Porque hoje você vê, né, nós estamos carentes, assim, não entrando na seara política e querendo ir para esse lado,
Mas, assim, acho que o mundo está carente de líderes, né? E aí você vê que realmente muitos até conseguem, acabam se descreditando porque não conseguem ter uma boa oratória e passar, né, aquela mensagem, né? Muitas vezes Poderia até até ser na um própria livro. entrevista de emprego, o recrutador pega o currículo daquele profissional que tem MBA, que tem curso de inglês, né, no exterior, que, enfim, um currículo impecável, mas que no momento da entrevista não consegue passar tudo que sabe para o entrevistador. E aí acaba sendo eliminado muitas vezes com candidato que tem um currículo inferior, mas se comunica melhor, ou seja, se vende melhor no momento da entrevista. É verdade. Isso acontece muito também, né, professora? Muito. Muito, né? Muito. Olha, a outra questão aqui que a professora Gabriela colocou. Então, para quem está começando uma consultoria, por exemplo, é legal fazer um curso de oratória? Olha que pergunta bacana essa da professora. Isso. Mas assim, antes de tudo, gente, eu sempre digo o seguinte: o primeiro passo para você ter uma boa oratória é você ter conteúdo. Realmente estudar, se preparar. Porque como é que você vai fazer um curso de oratória se você não tem o que dizer? Porque o curso de oratória é se você realmente já tem uma boa bagagem, um bom conteúdo e quer treinar para passar esse conteúdo às pessoas da melhor forma possível. Se você não tem conteúdo, o que você tem a dizer? Né? Então, justamente, Perfeito. você vai começar um negócio novo, então estuda bem sobre aquele negócio, estuda os concorrentes, seu público-alvo, todo o mercado, para quando o cliente te abordar, você realmente saber vender o seu negócio da melhor forma possível. Seu produto, serviço, seja ele qual for. É verdade. Olha, a senhora tocou num ponto importantíssimo, né? Porque muitas pessoas querem fazer curso de oratória, querem ser palestrantes, mas aí fala, vou falar sobre o quê? Pô, acho que é o inverso, né? Primeiro você tem que ter o que falar para depois pensar em palestrar. E as Você pessoas estão deve sempre vendo. começar falando de um tema que você domine. Todo mundo tem algum conhecimento, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, qual Sim, é o seu sim. talento? Qual é o tema que você domina? E mesmo que seja um tema que você domine, tem que estudar com muita antecedência, tem toda uma preparação. Né? E É, isso é. influi, inclusive, no seu desempenho. Quanto mais você estudar, mais se preparar, mais preparado e melhor na oratória você vai ser. Porque muitas vezes as pessoas não vão com bom desempenho porque não se preparam bem. E isso reflete na oratória. Ficam nervosos, Justamente. enfim. Quanto mais preparado você estiver, mais chances você tem de fazer um bom trabalho. Olha, inclusive, lembra que eu falei ali atrás, a gente estava falando, eu falei assim, olha, eu acho que é legal a senhora montar um curso de oratória aí e a gente aqui já está para começar a fazer a propaganda, né? E olha É, só, acho que eu já arrumei para a senhora uma cliente aí, ó. Olha aí, ó. Meu sonho, a não é o Tainá que está eu dizendo aqui, ó. quero, né? Mas vamos só estudar. Se realmente é melhor virtual pelo momento atual, se é melhor esperar um pouco mais para um presencial. Mas com certeza está nos meus planos aí para Olha que 2020. legal. Não, então se falta, ó, se estava faltando ainda alguma luz nesse caminho da senhora aí, a luz está dada aqui, ó. A Tainara está dizendo assim, ó, meu sonho é fazer um curso de oratória, mas sempre são muito caros. Aí ela diz aqui colocou aqui, poderia indicar algum aqui em Fortaleza? Olha, ela é aí dessa cidade. Esse tema me atrai O ministro, muito. se eu puder falar, a instituição não é faculdade, é Senac. Aqui no Senac, Ceará. Que o ministro é lá. Olha aí. Ó, Tainara, você vai lá no Senac, mas o da professora é melhor, viu? Espera um pouquinho para ir a senhora. Aí você, Tainara, faz com a professora aí, porque a professora Márcia, olha, tudo que ela está falando aqui, ela está dando uma aula para gente. Quem não está, né? Infelizmente, quem não está aqui conosco nesse momento, está perdendo aí uma live com dicas assim sensacionais, porque hoje, né, muitas pessoas, a oratória, ela não serve somente para quem quer palestrar em público, mas, por exemplo, as pessoas que querem ser youtuber, que querem ser digital influencer, né, que querem ter um canal que quer ter um Instagram, né, bacana, tal, e criar engajamento, você precisa justamente disso que a professora está falando, para gravar um vídeo, para se comunicar com as pessoas, enfim, vai ser, olha, legal. E ela tá dando risada aqui, falou que faz sim, ó. Pronto, ó, eu já vendi o primeiro Isso, curso para a assim, senhora, viu? estava programado um conteúdo, né, nesse meu curso do Senac, e eu acrescentei módulos realmente de apresentação em vídeo devido ao momento que nós estamos. Porque o que acontece? As pessoas geralmente visitam os clientes, né, marca um café, enfim, para fechar algum negócio. Com a pandemia não foi possível. Então, qual é a maneira mais assertiva da gente se comunicar com os clientes? Redes sociais.
Então, Justamente. mudei um pouco o conteúdo e, né, nesse período de pandemia eu acrescentei módulos referentes à estrutura de vídeo, né, a falar em vídeo. Que legal. E como é que está sendo assim o engajamento? Está sendo a aceitação? Como é que está sendo aí as Tá visualizações? Tá... ótimo, assim, realmente foi um retorno muito bom e todo mundo perguntando quando é a próxima turma. Né? Que Nossa, legal, professora. Olha aí. E agora a senhora tem que fazer isso de oratória, porque a Tainara vai ficar esperando, ó. Diz que segue a senhora nas redes sociais. A senhora é um sucesso aí, ó. Tá aí, ó. Tainara, um beijo para você. Obrigado pelo carinho. E fale com a professora pelo direct aí, né, no Instagram. Eu acho que seria tão legal, né, fazer esse contato. E professora Márcia é uma simpatia. Vocês estão vendo aí, né? Uma pessoa acessível, bacana, simpaticíssima. Olha, não, quem vê a senhora falando aqui comigo, não imagina tudo que a senhora contou lá no começo, né? Da sua tamanha dificuldade, né, na questão de se comunicar. E da aula, ajudou a senhora da aula, a sala de aula em si ajudou a senhora a aperfeiçoar essa questão da é oratória oratória? prática, né? Então a primeira palestra, a primeira aula, né? Tudo vai desenvolvendo. Realmente difícil é a primeira. Depois da primeira a gente vai relaxando e aí, né? É só Que sucesso. Mas como ele legal. sempre dá aquele friozinho na barriga, sempre dá aquele friozinho na barriga. Que legal. Que legal. E como é que está essa questão aí, professora? Como é que está hoje aí em Fortaleza essa questão da pandemia? Só mudando um pouquinho de assunto rapidamente. Como é que está ainda? Está todo mundo ainda está isolado, está em lockdown? Como é que está a cidade aí? A Não, gente ouve teve falar. lockdown, mas já está flexibilizando, né? Algumas empresas já estão voltando, mas em carga horária reduzida ou com quadros de funcionários reduzido, né? Está, digamos, em um rodízio e voltando aos poucos. Não tem sido brincadeira, né? Aqui em João Pessoa também a situação é essa, né? A gente está aí aguardando e é realmente um momento muito delicado. Vamos agradecer as pessoas que estão entrando aqui falando com a gente, ó. A Amandinha da Unicorp aqui de João Pessoa, um beijo para você. Obrigado, Amanda. A Tainara já falamos com ela, o Fabrício entrou aqui também, a Débora, a Geise, a Áurea, enfim, o pessoal está entrando aqui falando com a gente, o Adeilson. Gente, muito obrigado. Professora, eu queria saber outra coisa, assim. O que a senhora acha hoje dessa questão da comunicação, né? A senhora, como jornalista formada, né? Como é que a senhora está vendo essa questão aí das pessoas? A comunicação consegue ser tão ruim que as pessoas estão transmitindo muita coisa falsa, né? Estão espalhando esse monte de coisa falsa por aí. O que a senhora atribui a isso, hein? Por que as pessoas elas não apuram, né? O que a senhora acha que acontece nesse momento para as pessoas espalharem tanta notícia assim falsa, sem ter o critério, né? Às vezes tem gente que faz de propósito, né? Eu fico pensando, falo, poxa, caramba, né? Nesse momento que a gente precisa de luz, de uma pessoa. Como a senhora está fazendo aqui um papel bacana de levar informação, ensinar as pessoas, tem gente que faz ao contrário, né? O que a senhora acha sobre isso, hein, professora? Como jornalista que a senhora é? Professor, às vezes é só problema de interpretação de texto e de leitura. Por exemplo, a pessoa lê a manchete, que é o título principal da matéria, e compartilha tirando suas próprias conclusões. E quem vai clicar e ler, né, de fato, com calma, com atenção, vê que não é nada daquilo que a pessoa estava espalhando. Mas muitas pessoas que não têm o hábito de clicar e ler a matéria acabam acreditando no que apenas o outro está interpretando como verdade. Nem sempre é a verdade. Então, muitas vezes, a pessoa só lê a manchete, interpreta do jeito que ela quer e vai compartilhando, e muitas acham que aquilo é verdade, mas quando você lê, não era bem assim, né, que estava escrito. Então, muitas vezes é falta de interpretação de texto e falta de leitura. E eu queria. Eu falei da questão do conteúdo. Para você adquirir conteúdo, ter o que passar às pessoas, você tem que realmente estudar e buscar fontes confiáveis. E a leitura ajuda muito nisso, né, professora? A leitura, Ler né? para Ler, escrever, né? ler para falar. Você ter bom vocabulário, enfim, não ser uma pessoa limitada. Quais livros a senhora recomenda, assim, como... Quais livros a senhora gosta, assim? Quais são os seus livros prediletos, assim, que a senhora costuma consumir? Nossa, de tudo um pouco, né? Que eu ministro em várias disciplinas, né? Mas eu gosto, por exemplo, Augusto Cury, né? Que é de alta ajuda, mas me ajuda muito realmente a questão da meditação, principalmente nesse momento, né? Fernando Pessoa, nossa, tantos outros. Que Machado de legal. Assis, né? Os grandes clássicos
clássicos literários. Que legal. Ó, vamos agradecer aqui a Darlene, que acabou de entrar também. Obrigado, Darlene, o Fabrício, que estão aqui conosco. Obrigado, beijo no coração de vocês. A Darlene trabalha aqui na Unicorp também, João Pessoa, na secretaria. Fantástica também, está aqui fazendo um trabalho incrível. Olha, professora, eu assim, gosto muito dessa questão, né, da comunicação. Por exemplo, quando a senhora pega a comunicação também voltada para o marketing, né, você vê que essa questão da oratória também é fundamental, né, porque as empresas hoje elas estão precisando mais do que antes, porque agora nesse momento virtual aí que nós estamos vivendo, as empresas precisam ter essa comunicação muito bem afinada, né? Afinal, se você não sabe se comunicar, você está perdendo a única ferramenta que nesse momento a gente consegue viabilizar as coisas que é aqui pela internet, né? O que a senhora acha sobre essa questão? Porque há muito tempo eu lembro que as empresas não ligavam muito para isso. E hoje um profissional muito valorizado é o comunicólogo dentro das empresas, né? É a pessoa que sabe se comunicar, que sabe fazer, lidar com o marketing, sabe passar, vender a empresa muito bem. Então, como é que a senhora vê essa evolução? A senhora acha que ainda esse espaço ele pode se ampliar, né, do comunicólogo para ele pode ser maior ainda nas empresas? Ou a senhora acha que já chegou assim aonde deveria chegar? Com certeza tem mais possibilidades. Pelo menos aqui em Fortaleza eu vejo diariamente vagas para marketing, né? Marketing digital, design. É uma área assim que está crescendo, né? Então, quem puder investir nessa área, eu recomendo. Ou seja, tudo que envolve o digital, principalmente nesse atual momento, né? Está dando um bom retorno financeiro. Então, eu recomendo sim. Então, o que a gente pode destacar também? Algumas empresas, agências de comunicação, têm um treinamento para porta-voz. Né? No caso, o presidente da República, qualquer político, geralmente tem um assessor, um porta-voz, né, que vai se comunicar com aquele público, com aquelas pessoas. E tem justamente treinamento, né, agências que fazem treinamento com políticos ou qualquer outra pessoa para dar entrevista na imprensa. Né? As pessoas acham que oratória é só abrir a boca e falar. Isso é só 7%, gente, da oratória, segundo as pesquisas. 93% é linguagem corporal. Sua postura, sua maneira de falar, o ritmo da sua voz, todo o resto. Você acha que a oratória é só quem fala bonita, só as palavras. As palavras são 7%. 93% é fisiologia, né, que é a linguagem corporal, e o tom da voz, o seu ritmo, respiração. O fato de conseguir prender a atenção do público. Legal. Não é à toa que aquele livro com o título O Corpo Fala, que eu esqueci agora o autor, eu esqueci o autor desse livro, eu esqueci. Ele virou um best-seller, né? Porque as pessoas achavam, até isso vir muito à tona, muitos desconheciam isso, né? Achavam que a questão da oratória é só você falar. É engraçado que eu sou descendente de italiano, né? E os italianos, se segurar minha mão, dancei. Perco metade da minha comunicação se amarrar minhas mãos. É muito engraçado isso, né? E é assim mesmo. A gente percebe isso, essa questão, né? Da oratória, a importância, né, gestual. Eu vou conversar para vocês. A minha primeira palestra, eu fiquei segurando a caneta a palestra inteira. Aí você diz, mas segurar a caneta é errado? Geralmente, quem segura a caneta é porque está com a mão tremendo, as mãos tremendo, segura a caneta para disfarçar. E eu fiz uma live com um profissional, que foi, inclusive, uma das lives mais elogiadas, e ela me confessou que estava nervosa. Eu disse, eu percebi porque você segurou a caneta direto. Ela foi mesmo, eu fui, voluntariamente. É como se fosse aquela coisa para você se apoiar, né, para disfarçar. Tem professor, inclusive, que faz isso, né? Então, no caso, professor, pincel, escreve, guarda o pincel. A aula, pega o pincel, escreve, guarda o pincel. Mas ficar segurando o pincel direto pode denunciar um nervosismo. O nervosismo, olha que legal, que legal. Não, são coisas que realmente, às vezes a pessoa ela faz e nem tem a consciência, né? Aí você nota, fala para ela, fala, pô, foi mesmo, eu acabei tendo essa... Mas é muito legal também quando você tem a consciência, né, professora? Porque aí você Outra sabe... dica, né, que geralmente eu falo, por exemplo, uma plateia, né, mas tem uma pessoa que você conhece na plateia. Você foca naquela pessoa que você conhece para ficar mais relaxado.
não é o ideal. O ideal é aquela vista panorâmica, ou seja, da plateia inteira. Mas se Sim. tem aquela pessoa que você se sente mais confiante, é um amigo ou alguém da família, você pode focar naquela pessoa, mas não sempre, porque todo mundo está ali para lhe ouvir. Todo mundo merece a mesma atenção. No caso Claro, nosso, claro. é o estudante que vai defender o TCC, ele só olha para a banca, geralmente, e esquece as outras pessoas que estão ali ao redor. E é errado, porque todo mundo está ali para prestigiar, todo mundo merece a mesma atenção. É verdade, é verdade. Não, a senhora está falando essa questão, né, de quando tem uma pessoa conhecida. Quando eu ia às palestras que eu fiz, o que acontece? A gente sempre tem uma pessoa que, às vezes, assim, você está falando, você sente que a pessoa está absorvendo mais o conteúdo e está participando. Aí, o que eu fazia? Quando eu fazia uma pergunta, eu já mirava na pessoa, falava, então, o que você achou? Aí a pessoa, legal, você quer. E você? Aí já ia para o outro que estava mais desconfiado. Aí você já ia ganhando público, né? Aí você, você tá, outra pessoa, pô, legal, tal, você já ia quebrando aquele clima, né? Porque realmente é o que a senhora falou, muitas vezes a questão da oratória é tão importante numa palestra que quando você vê que o pessoal não está absorvendo o conteúdo, você começa a se sentir um pouco mais. Você começa a ficar mais tenso. Quando você vê que o pessoal está entrando, né, na vibração, que você está conseguindo passar aquele conteúdo e você está vendo na cara das pessoas que você está prendendo a atenção deles, e as coisas parecem que ficam. Muda até o clima, né? Até você fica mais relaxado, muda a história. É incrível Inclusive, isso mesmo. a pergunta, professor, é uma boa estratégia para começar, né? No caso, né, um discurso, como é que ele se divide? Introdução do discurso, que é o começo, como você vai introduzir. Exposição, que a exposição é o que você vai falar sobre o tema que você vai falar. Perfeito. Argumentação, que é justamente expor o seu pensamento, argumentar sobre aquele ponto de vista. E a conclusão. Né? A introdução, geralmente, são os 5 primeiros minutos iniciais. São 5 minutos que vão prender a atenção no público. Quais são as boas técnicas para prender a atenção do público? Contar uma história. Por quê? Uma história, as pessoas vão querer saber o final, vão ficar atentas, né, para ouvir aquela história e saber o desfecho daquela história. Vou contar uma história aqui para vocês, que eu sempre conto assim nos palestras. Gente, um dia eu fui apresentar um trabalho na USP, em 2013, a convite do meu orientador, né, que foi o meu orientador da graduação, foi a jornada de quadrinhos da USP. Eu estava lá, sentada, tranquila, né, a sala estava quase vazia, esperando a minha vez, e à medida que se aproximava o horário, a sala começou a lotar. Lotava cada vez mais, até que chegaram os organizadores do evento, que eram doutores, né? E eu pensei, meu Deus, eu, uma simples estudante de graduação na época, vou ser massacrada por esses mestres e doutores. E eu fiquei olhando diretamente, né, para a porta, eu vou embora, eu não vou, eu fico, eu não vou. Enfim, aí quando eu começo a contar isso, as pessoas já ficam, né, de olho, eita, ela desistiu, será que ela continuou? No final das contas, o que a gente tem que lembrar os motivos de estar ali. Meu orientador estava lá, então ele estava ansioso pela minha apresentação. Eu lembrei da questão financeira também, porque eu não tive ajuda na universidade, eu arquei com todas as despesas da viagem. Então, para tudo na vida, a gente tem que ter uma motivação, pode nem que seja financeira, mas foi ali a minha motivação. Meu orientador estava lá, confiando em mim, apostando em mim. Né? Eu lembrei dos meus pais que estavam torcendo em casa, eu lembrei da questão financeira, do custo que eu tive, eu lembrei do meu currículo, que ali ia ser bom para o meu currículo, ou seja, né? Comecei a desviar o pensamento. Começou o pensamento negativo, né? Eu vou ser massacrada, né? Que eu sou estudante de graduação, mestres e doutores vão me massacrar, mas comecei a desviar o pensamento e comecei a lembrar porque eu estava ali, que eu tinha um propósito a estar ali. E enfrentei. Né? Mas eu vou confessar a vocês, eu enfrentei e o meu orientador, ao final de tudo, ele veio me perguntar, Márcia, vem cá, você estava nervosa ou estava com problema na garganta? Porque eu fiquei rouca. Né? Assim, quem era lá da USP, era de São Paulo, o pessoal pensou que ali era o meu tom de voz, normal, não me conheciam, mas ele, que era o único que me conhecia, né, e tinha contato comigo, ele veio perguntar, você ficou nervosa ou estava com algum problema na garganta? Eu disse, não, professor, eu confesso, eu fiquei nervosa, mas eu enfrentei. E, sim, foi tranquilo, a apresentação, fizeram as considerações, mas não atrapalhou, eu dei o meu recado, passei a comunicação, que denunciou meu nervosismo, foi porque a minha voz, né, estava um pouco alterada. Mas eu enfrentei. E ele percebeu, né? O seu orientador que lhe conhecia, ele percebeu, ele teve esse feeling de falar, pô, ela não tá, né? Tem alguma coisa ali que tá normal, mas também uma situação dessa, realmente, seu orientador foi muito legal com você.
Muito gente Pois é, quando boa. eu conto essa história, as pessoas já ficam, eita, será que ela desistiu ou não desistiu? Rola um Ah, suspense, as pessoas, né, ficam atentas, né, para escutar até o final. Então você pode começar com uma pergunta, né? Sei lá, uma pergunta. Quem aqui quer triplicar, quer saber como triplicar as vendas? Eu tripliquei as minhas vendas, né? Se for uma palestra de vendas. Tripliquei as minhas vendas em um semestre. Você quer saber como triplicar? Tem ideia como fazer isso? Pode ser começar com provocação ao público ou começar com história, que prende a atenção sim, das sim. pessoas. A pergunta, porque elas vão querer saber a resposta, e a história, porque vão querer saber o desfecho. Perfeito, perfeito. E aí, essa é a parte da introdução, né? Que é os cinco E minutos iniciais, onde você vai tentar conquistar o público, né? Ali, prender a atenção das pessoas. E a professora, ó, eu tô aqui, na verdade, ela tá falando aí, eu não sei vocês, mas eu tô anotando, porque são dicas muito legais. E se você não estiver anotando, claro que depois você vai poder assistir de novo essa live lá no Terra Super Live, no canal do YouTube, que eu, inclusive, vou passar o link também para a professora Márcia para ela depois divulgar aí para quem quiser assistir. com Olha, certeza. a gente tem que agradecer, viu, professora Márcia? O pessoal aqui tá. A Tainara está aqui, ó, ela colocou uma consideração muito legal. Ó, quando pensar em desistir, lembre-se porque começou. É, justamente, né? A psicologia em um Então, eu estava minuto aqui. prestes a desistir daquele momento, mas eu lembrei porque eu estava ali. Eu não vou desistir, eu vou enfrentar. Enfrentei É, nervosa, com a voz alterada, mas mas enfrentei. foi, Dei o certificado foi. guardado, enfim, até hoje. Que E legal. rende, né, história para minhas palestras até hoje. Eu não tenho vergonha de contar essa história. Então, e, não, e Tenho é prazer em legal, contar. e é legal que de repente você tem uma introdução para sempre nas suas palestras, né? Ou seja, valeu, foi muito importante esse fato, né? A senhora está narrando aí algo que a senhora conseguiu vencer, ter o seu autocontrole, passou por esse obstáculo. Foi que nem eu quando eu fui a primeira vez para. Eu trabalhei muito tempo em navios de cruzeiro, e aí uma verdade, uma epopeia para chegar, né? Mas aí quando eu cheguei, eu falei, bem, agora é o dia do embarque, né? E aí, quando eu cheguei lá dentro, eu falei, meu Deus do céu, é num ambiente que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei, eu vou descer, né? Eu cheguei lá, tomei um impacto e falei, vou descer. Primeiro que eu não falava o idioma inglês, eu falava muito mal. Aí já fui recebido com uma pessoa que era um espanhol. Aí ele falou rápido pra caramba, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí veio um indiano falar comigo. Ai, meu Aí meu Deus. chefe era um russo. Eu falei, meu Deus, eu vou me jogar na água, né? Mas o legal de tudo isso foi que o final é feliz, né? Eu tive que vencer. Preferência é você contar uma história com o final feliz. Motivação. Porque as pessoas, Não, quando eu vão tive a que uma vencer. palestra, elas querem ser motivadas. Não, e o que Palestrante é você, para motivar. e o que você falou, professora Márcia, é muito legal, porque o que aconteceu? Eu me deparei lá, quando eu fui para lá, em algo que a senhora acabou de dizer. Comunicação é 90 e poucos por cento de não verbal, né? Não verbal. Isso. E o que 7% aconteceu? verbal, as palavras. Quando eu cheguei no navio, eu não falava o idioma, eu não falava o inglês bem, não falava o espanhol, e meu chefe era russo, e tinha algumas pessoas que eu não entendia o que falava. O que acontecia? A comunicação era gestual, mímica. Aí eu já via, ele já sabia quando eu xingava ele em mímica, e o meu chefe me xingava em mímica, em russo. Eu entendia tudo. Mas depois, claro, aí a comunicação verbal foi melhorando, o inglês foi melhorando, legal, a coisa aconteceu. Mas que incrível, as pessoas se comunicam muitas vezes por mímica. E é incrível como dá certo. Dá certo mesmo. Se você. E é Questão uma do dica que. olhar, o sorriso, né? Às vezes a pessoa diz, É, eu quero ser atendida por aquele fulano de tal, que é aquele vendedor simpático, aquela, é, né? é, Simpatia, né? Aquela pessoa que empolga, né? Então, 5 passos para ter sucesso na comunicação, anotem. Primeiro, conteúdo. E para ter Opa, conteúdo, vamos você anotar. tem que Peraí, estudar, professora. se preparar bem. A caneta está falando aqui, deixa eu pegar aqui que eu vou anotar. Vamos lá, Cinco peguei, vamos passos, lá. né? 5 passos, vamos lá, 5 passos. Manda ver. Primeiro, conteúdo. Como eu disse a vocês, né? Antes de fazer um curso de oratória, antes de investir em oratória, você tem que ter conteúdo. Né? Qual é a sua área de atuação? Qual o tema? Sobre o que você quer falar às pessoas? Então, estuda bem sobre o teu tema, sobre esse conteúdo. Aí, o Conteúdo. segundo lugar, né? Depois do conteúdo, vem a emoção. Porque não adianta você saber o conteúdo e não saber como transmitir esse conteúdo. Caso clássico, professor. Todo mundo já ouviu aquele
aquela história, aquele professor sabe muito, mas não sabe como transmitir. Não, gente, não dá, não dá É aula dele, verdade. não empolga, não. Principalmente 7h30 da manhã, aquele professor que fala bem baixinho, assim, Ave mansinho, fica Maria. com sono, meu Deus do céu. Sabe que ele sabe o conteúdo, né? Estudou, é preparado, mas na hora de passar, não Não prende vai. a atenção. Então, vocês estão vendo que às vezes eu aumento o meu tom de voz, né, meus olhos, eu estou aqui tentando prender a atenção de vocês, até porque aqui É. tem várias lives no mesmo horário. Então, estou buscando A gente está realmente inventando uma prender a atenção de concorrência vocês. desleal aqui. Então, Diga, pronto, Flávio. conteúdo, emoção, aí vem a questão da voz. Qual é o tom da voz ideal? Um tom normal, nem muito baixo, porque transmite timidez, e nem muito alto, transmite arrogância. É o tom de voz normal, de conversa. Então, você trabalha a Importantíssimo, respiração, né? fala pausadamente, né, para não ficar algo muito corrido, principalmente em relação a vídeos. Né? A pessoa não entender, ela vai ter que voltar ao vídeo várias vezes para entender o que você falou. Né? Então, assim, numa aula, palestra presencial, a pessoa diz, ó, professora, repete, não entendi bem essa parte. Mas, às vezes, no vídeo, né, não fica tão claro. Mesmo a pessoa voltando, poxa, como é que eu vou tirar essa dúvida com ela? Ter que entrar em contato com rede social, e-mail, Perfeito. vai demorar. Né? Então, É, assim, cuidado, né, com a questão da muito voz, bom. assim, a velocidade, né, para que todo mundo entenda o que você está dizendo. Conteúdo, emoção, voz. Aí vem em quarto, os ouvintes. Ouvintes. Quem é o seu público-alvo? Você vai falar para quem? Quem são essas pessoas que estão lá para te ouvir? Tem que saber bem quem é o seu público-alvo. Por exemplo, você é da área do direito, vai dar palestra para outros advogados ou até estudantes de direito. A gente sabe que o direito tem vários termos técnicos, tem termos em latim. Então, se é um público que é da mesma área de atuação, ok, você pode usar termos técnicos, pode até usar palavras em latim. Mas se é para um público leigo daquele assunto, você tem que falar de forma simples, né? Para o público leigo, qualquer pessoa que for te ouvir. Que a É gente, verdade. né, às vezes escuta assim, o fulano de tal fala tão bem. O que foi que ele falou? Não, não entendi nada que ele falou. É porque ele fala difícil. É por isso que ele fala bem, porque ele fala difícil. E oratória é justamente o contrário, é falar de uma forma que todo mundo entenda. Porque É, comunicação é falar, né, de uma forma que todo mundo entende. sim, Então não é falar sim, difícil, é falar de forma simples, mas qualquer pessoa perfeito. que está ali para te ouvir entenda o que você está É transmitindo. verdade, Né? E verdade. por último, a naturalidade, você ser você mesmo. Né? Você pode se inspirar em outros palestrantes e outras pessoas, mas acima de tudo, ser você mesmo. Não tentar copiar ninguém, não tentar decorar, porque tem gente que vai. Até um estudante, né? Vai apresentar um seminário, aí tenta Sim. decorar aquele conteúdo em vez de entender. Já aconteceu com um aluno meu, ele procurou decorar e decorou até certo ponto e depois deu branco. É, Ele ficou assim, em silêncio. é, Aí quando eu já intervi, o aluno disse, menino, pega o papel e olha, todo mundo faz isso. Mas assim, né, o papel, você pode usar o papel como roteiro, não ficar lendo slide, nem ficar lendo o papel, mas como sim, roteiro, sim, para é você saber a terrível. sequência, né, do que você vai falar, como tópico mesmo. Mas não se Sim, preocupar em decorar, porque além de ficar artificial, né, não fica natural, corre o grande risco de você ter o famoso branco. é, é. E decorar é uma coisa incrível, né, professora? Quando você perde uma vírgula, você esquece o resto. Eu lembro que Exatamente. é, Aluno faz muito isso, né? E, em é, seminário vai decorar aquelas palavras do autor que ele justo. estuda e tem Mas conteúdo. eu tive na escola, no ensino fundamental, professores que estimulavam isso, entendeu? Assim, são coisas que passam na nossa vida. Por exemplo, eu tenho trauma de matemática até hoje. Por quê? Porque eu tenho trauma. Outro dia eu estava aqui, eu estava vendo matemática na instituição com a professora Kaline, uma excelente professora de matemática, ela falando assim, passando o conteúdo de uma forma simples, tal, eu olhava e falava, caramba, por que que, assim, né? Eu tive professores bons que tinham conteúdo, mas que me traumatizaram porque não sabiam passar. E aí eu não despertei, não despertei física e química, então eu não quero nem olhar. Você fala para mim, para que serve física e química? Eu falo, eu não sei, acho que é para eu aprender a esquentar água na ponto de ebulição e acabou. É a única coisa que eu aprendi. Mas é engraçado, eu falo É o isso de maior uma forma. desafio para esses professores que são de matérias chatas, entre aspas, né, para a Sim, maioria dos sim. alunos, aí que eles têm um desafio maior de empolgar esses Mas alunos.
Mas é uma coisa, aí que tá, né? O bom professor, ele consegue fazer daquela coisa difícil, né? Passar de uma forma muito simples, de uma forma que atrai a pessoa, né? Que você não cria. Eu criei uma trava, professor, uma trava. Eu bloqueei. Eu falo, não, eu não sei, eu já falo, ó, eu tenho medo de matemática. Por quê? Aí o pessoal brinca. Fala, pô, tem razão, você não sabe matemática? Eu falei, eu sei calcular, por exemplo, o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Sacou? Aí também, né? Pô, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Olha só, Aí o professor. final, né, da sua apresentação, eu falei da introdução, que você pergunta com história, uma pergunta, né? A exposição, que é justamente o que você vai abordar, aquele tema. A argumentação é o seu ponto de vista, a sua opinião, né? Tudo que você tem a explorar, mas a conclusão, gente, o que você deve fazer na conclusão da sua apresentação é o que você quer que fixe na cabeça do público. Porque, por exemplo, uma palestra, um conteúdo de uma hora de live, por exemplo, né? As pessoas provavelmente não vão assimilar tudo que você está dizendo, mas o final vai ficar na cabeça delas. Então, aquele final assim para tocar no coração. E o final é a senhora que vai encerrar agora, viu? Estamos chegando lá. Eu vou deixar a palavra com a senhora vai deixar uma mensagem bacana pro pessoal, porque olha só, ó, deixa eu dizer aqui, olha que carinho legal. As pessoas estão entrando aqui, eu quero dizer para vocês que estão entrando na nossa live aqui, gente, ó, essa live com a professora Márcia vai ficar lá no YouTube, no canal, no Terra Super Live. Só você bater lá, Terra Super Live, você entra lá, inscreva-se no canal, vai ter essa live da professora Márcia e tem muito conteúdo. Tem 3 meses de live lá com assuntos das mais variadas áreas. E aí é o seguinte, pessoal, vai ficar lá, tá? Essa live. E eu queria deixar aqui, ó, alguns recadinhos aqui que deixaram para a senhora. Por exemplo, ó, o França, o nosso querido amigo França aqui de João Pessoa, ele disse assim, ó, boa noite, professora Márcia, boa noite, família Unicorp. Olha que legal aqui, tá mandando um boa noite pra gente. Obrigado, França, você é um querido, mora no nosso coração, né? A Maria Correia entrou também, o Lucas, o Ítalo, a Avena, a professora Catiana Matias também, que fez uma live muito legal na sexta-feira, o João Paulo, a Suzy, enfim, olha, o pessoal tá te mandando beijo aqui. Gente, ó, salva de palmas a professora Márcia, né? E, ó, faça esse curso de oratória. O curso, né, era 30 horas o curso de oratória. Aqui foi 1 hora de live. Então, assim, foi realmente só a cereja do bolo, né? Tem muito olha mais... só, a senhora já tem uma aluna aí, ó, a Tainara. A Tainara já é uma aluna da senhora. Agora a gente vai atrás dos outros alunos e a Tainara também vai fazer aí. Vai fazer o marketing junto, né? Depois dessa live que ela assistiu, ela viu aí que ela vai aprender muito ao lado da senhora. Professora, quero lhe agradecer, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Nos desculpe mais uma vez pelo atraso. A vocês que estão entrando agora, essa live já está indo para o encerramento e vai ficar lá no Terra Super Live, que é um canal do YouTube, tá certo? E a Tainara está dizendo aqui, ó, indico. Ela vai indicar, então, ó, vai trazer mais alunos para a senhora, viu? Ó, eu deixo a palavra com você. Muito obrigado, professora Márcia. E o nosso final é assim, ó, coraçãozinho, ó. É a nossa marca. Tira uma foto e manda para a professora aí, ó, no WhatsApp. E marque a gente. A palavra é sua. Beijo, obrigado. A palavra é sua, professor. Né? Como eu disse, 1 hora de live é pouquinho, mas espero que tenha deixado algum ensinamento, algum aprendizado para vocês. Né? Eu sempre costumo dizer, não importa a quantidade de pessoas na live, se foi útil para menos para uma pessoa, então já valeu a noite. Então, assim, eu estou à disposição, né? Como eu disse, realmente, né, as dificuldades são muitas, mas comecem aos poucos, porque a oratória é prática, né? Toda vez que vocês tiverem a oportunidade de falar, seja qual for a ocasião, por mais simples que seja, levanta a mão e fale. Levante a mão e em frente. Que mensagem legal. A professora Catiana encerrou assim com chave de ouro. E aí eu queria dizer para a senhora justamente isso. Olha só. A gente aqui faz com muito carinho. E o universo devolve aquilo que você planta, né? É a lei da semeadura, né? Ensinada aí, inclusive pela Bíblia, pelo mundo cristão e em todas as culturas, a lei da semeadura. E aí, olha só, o que a gente fez aqui foi tão legal que tocou nas pessoas. Então, por exemplo, ó, a Tainara aqui, ela tá dizendo para a gente assim, ó, live, ela disse aqui, ó, foi maravilhoso, parabéns aos dois. Então, valeu a pena, né, professora?
a nossa missão foi cumprida. A senhora ganhou uma futura aluna, vai fazer um curso de oratória e eu quero lhe desejar muito sucesso. Temos só 30 segundos. Manda um beijo para todo mundo e ó, beijo para a senhora. Oi, gente, pois muito obrigada. Tirem um print, marquem a gente, né? A mim, ao professor. E estou à disposição para a gente conversar e estou aqui para, como eu disse, eu tenho um blog de emprego e estágio para melhorar a carreira das pessoas, então eu estou aqui para melhorar a oratória.